Se você tem um voo comprado com a VoiPass e devido aos últimos acontecimentos você não quer voar porque se sente inseguro ou porque está com medo de acontecer alguma coisa e deseja cancelar a sua passagem e ter o seu reembolso e conseguindo receber o valor pago integralmente pela sua passagem, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar quando e como cancelar a sua passagem sem levar prejuízo por isso. Meu nome é Luciana, você está no seu Embarque com Milhas. Eu sou uma apaixonada por viagens e aqui eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de viagens e estratégias para vocês conseguirem viajar mais de forma segura e eficaz. Bom, gente, nos últimos dias tem aumentado muito o número de reclamações no Procon e no Reclame Aqui sobre a empresa VoiPass. E isso acontece porque as pessoas que têm passagens compradas com voos que são operados pela empresa estão com medo de viajar devido ao que aconteceu nos últimos dias. E a gente entende, né, pessoal? É claro que voar para muitas pessoas já é um motivo de medo. Isso num cenário comum, né, sem ter acontecido nada. E visto que aconteceu, né, um acidente grave com dezenas de vítimas, as pessoas elas ficam mais inseguras ainda. E muitas estão com o desejo de cancelar a sua passagem e querem saber quais são os direitos, não é verdade? O que acontece é que muitas pessoas que têm passagens compradas com a VoiPass relatam que não sabiam que o seu voo seria operado pela VoiPass. Calma que eu vou te explicar. O que acontece? A VoiPass é parceira Latam e às vezes quando você vai entrar no site da Latam, pode acontecer daquela rota que você está procurando, por exemplo, Fortaleza, Fernando de Noronha. Pode ser que seja operada pela VoiPass e está disponível para venda no site da Latam. Inclusive, é possível que vocês consigam comprar até com pontos Latam Pass. Por que isso acontece? É muito comum as empresas e as companhias aéreas elas terem parcerias entre si. Então, às vezes uma empresa que faz uma rota X e uma empresa que faz uma rota Y, elas fazem uma parceria porque assim uma consegue comercializar o voo da outra. Isso é extremamente comum. É chamado de code share. Inclusive, eu mesma já fiz isso. Eu já comprei um voo da Avianca no aplicativo da Smiles, inclusive com pontos. Na grande maioria das vezes, quando você vai fazer a compra da passagem, tá bem definido no próprio site, o aplicativo, quem opera essa rota. E isso é importante. É importantíssimo que seja definido de forma clara e simples para quando você for comprar a sua passagem, você não se confundir e ter certeza qual empresa vai operar esse voo. Ai, Lu, mas e agora? Eu tenho um voo comprado pela VoiPass, não quero voar, porque a maioria das aeronaves da VoiPass é a mesma aeronave que teve acidente, são idênticas, eu não quero, tô com medo, tô insegura, como que eu faço? Presta atenção que eu vou te explicar as formas de vocês conseguirem o cancelamento sem ter que pagar nada mais por isso. Então vamos lá. A primeira forma para você cancelar a sua passagem e conseguir o seu reembolso é quando você não é informado que a companhia aérea que você vai voar é diferente do local que você está fazendo a compra. Então vamos dar um exemplo. Você entrou no site da Latam, não foi informado que era VoiPass, você comprou achando que era Latam, você pode tentar argumentar isso perante a Latam, perante o próprio Procon e tentar ter o seu valor de volta. Quando isso acontece e você consegue realmente, né, mostrar que você não sabia, que não foi informado, a própria companhia aérea, além do reembolso, ela pode te dar a opção de uma outra parceira que faz a rota. Então, às vezes, ela não vai te dar o reembolso, mas vai te ofertar uma outra parceira que faz aquela mesma rota. Aqui no Brasil, essa situação é um pouco mais difícil, porque a VoiPass ela fazia as rotas curtas, geralmente operadas por aviões menores. Então, em algumas situações, não tem outras empresas que fazem essa rota. Mas, em algumas situações, sim, tem. Como é o caso, por exemplo, que eu expliquei, né? Voos que vão para Fernando de Noronha. A VoiPass era uma das maiores empresas que faziam esse trajeto, mas a gente sabe que existem outras empresas que fazem. Então, se você tiver a opção de ir por outra empresa e se sentir seguro, você pode aceitar. Ou você pode pedir o reembolso total da sua passagem. Uma outra maneira de você conseguir cancelar a sua passagem é se você tem menos de 7 dias que você fez a compra. Visto no Código de Defesa do Consumidor, quando a gente compra uma passagem, a gente tem 7 dias para se arrepender. Ah, eu não quero mais ir para o destino, não vou conseguir ir, quero ir para outro lugar. Enfim, você não precisa justificar, você só não quer mais aquela passagem.
aí você pode cancelar. Porém, Eu precisei cancelar uma passagem minha. e tinha passado mais de 24 horas, a empresa me alegou que não poderia cancelar porque o prazo pela compra via internet era de 24 horas. Mas aí acabou que deu certo de eu ir, no final das contas deu tudo certo. Mas fique atento, quanto antes você conseguir cancelar, melhor. Uma outra oportunidade de cancelamento gratuito sem você ter que pagar nada por isso é quando o seu voo sofre alteração. Se você tem um voo nacional e esse voo ele faz uma alteração maior de 30 minutos, ou se você tem um voo internacional e essa alteração é maior que 1 hora, você tem direito a reembolso. Ou realocar sua passagem, né? Mudar o dia, mudar o horário. Aí a companhia ela tem que te dar as opções disponíveis, ou você pode cancelar. Essa é uma das formas mais fáceis que a gente tem atualmente de cancelamento, porque a gente muda muito. Principalmente quando a gente compra com milhas e com muita antecedência. Então hoje, por exemplo, a gente pode comprar uma passagem com até 15 meses de antecedência. Então, quando isso acontece, provavelmente aquele voo vai ter alguma alteração. Então, fique de olho. Se isso acontecer, é seu direito cancelar sem você ter que pagar nada por isso. Outra maneira de cancelamento gratuito é quando você escolhe uma tarifa que tem a opção de cancelamento no contrato. Geralmente, não é muito comum isso acontecer. Eu, particularmente, quando eu vou comprar um voo, eu costumo escolher os voos mais baratos. Então, geralmente, os voos mais baratos não tem muita opção de cancelamento, não. A gente acaba perdendo. Mas é muito comum você ter tarifas com opções de cancelamento gratuito, mas o valor da passagem é muito diferente. Isso acontece em alguns sites, por exemplo, Copa Airlines. A Copa é uma das companhias que pode te dar essa opção. Então, tem várias tarifas que vocês podem escolher. Geralmente, a tarifa mais cara é a tarifa que você consegue cancelar. Então, quando você for fazer a compra, fique de olho, porque isso é importante. Se você, às vezes, não tem uma data, não tem certeza se vai ou se quer ir, uma das melhores formas para você conseguir cancelar sem ter nenhum prejuízo é quando isso está definido no contrato. E infelizmente, mesmo com o que aconteceu, a gente recomendando que o medo, a insegurança, não quero voar, a ANAC, ela não nos respalda com relação a isso. O que ela argumenta é que todas as aeronaves, elas são vistoriadas, monitoradas, seguem um critério de fiscalização. Então, perante a ANAC, as aeronaves são seguras. O medo da insegurança não é um motivo forte, vamos dizer assim, para o cancelamento. Mas aqui, gente, minha opinião, tá? Eu sou muito desse sentido. Se por algum motivo, eu sonhei, alguém me falou, ou eu simplesmente não quero ir, tô me sentindo insegura, não quero voar, coloca na balança se vale a pena o risco. Se você tá com vontade de ir, mas tá um pouco segura, pense direitinho. Será que vale a pena ter um prejuízo agora, remarcar essa viagem depois? Isso, gente, é uma coisa que, sim, a gente tem que pensar com muito carinho, porque a gente sabe que o risco ele existe em qualquer lugar, tanto como voo, tanto quanto o transporte terrestre, e infelizmente só acontece com quem faz. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, não deixe de curtir, deixar o seu comentário, isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos de viagem para vocês. Até o próximo vídeo!